E, em relação à luta antimanicomial, né, o que eu acho que eu posso falar, que seja de interesse aqui da gente, né, é que quem me laçou foi a Anísia da Silveira. Né? Foi o trabalho da Anísia da Silveira, especificamente com a arte, isso deve ficar muito marcado. Tá? Então, a minha relação com a loucura, tanto com a minha, com a dos outros, né, com a que eu trabalhei e tal, né, porque não tem ninguém da área de saúde mental que não seja meio louco, né, gente? Quem vai buscar essa área para entender os outros, a pessoa também ela quer também se entender. A gente está inserido dentro de um mundo de relações. É isso que eu quero dizer quando eu falo da loucura, né? Eu até brinco com as pessoas quando a gente faz terapia, análise, esquizoanálise e tal, assim, é uma expressão que eu uso assim, nós somos, na verdade, loucos tratados, né? Ou seja, que a gente está sempre buscando um equilíbrio que nunca chega de verdade. Né? E essas pessoas que a gente fala, que são pessoas que buscamos lá no trabalho, na lida diária, livrar de dentro daqueles lugares chamados hospícios, manicômios, lugares asilares, né? Como vários grandes pensadoras e pensadores nos legaram as suas experiências sobre, essas pessoas elas devem, merecem, né, ter a dignidade de morar aonde se mora, que é numa casa. Hospício não é casa. Né? Hospital não é casa. Esse é o princípio número 1 que eu entendo da luta antimanicomial, no sentido de desinstitucionalizar, né? De acabar com essa figura do hospício. Entende? E foi por aí que o trabalho de Nise me pegou lá atrás. Nise era muito amiga do meu tio, do tio Arthur Salles, né? Irmão de meu pai, psiquiatra, era junguiano, como ela também. Nise estudava tudo, na verdade. Nise estudava Freud também, mas ela estudava tudo. Mas ela gostava muito do Jung porque o Jung tinha uma relação com a questão das expressões artísticas, com os desenhos das mandalas, com a interpretação dos sonhos, do modo como ele fazia, com aquela concepção do inconsciente coletivo, que batia muito com a experiência da Nise de ouvir, de acolher, de perceber, de trazer, né, para tentar transformar, respeitando o tempo do outro, pessoas que não falavam, não verbalizavam suas dores. E isso é uma coisa muito difícil. O pessoal que não é da área, você pegar uma pessoa que está com um sofrimento muito grande, né? Ela está muito desarmonizada, às vezes invadida por voz e tal, e a pessoa não consegue falar. Né? Se ela não consegue falar, o outro não consegue ouvir. Como que você vai criar um canal, uma ponte de entendimento e tal? E a expressão artística entrou aí. Foi por essa via que eu fui trabalhar. Fui primeiro fazer pesquisa com ela, no Engenho de Dentro, na faculdade ainda, e só fui trabalhar com ela na Casa das Palmeiras. Ela já estava bem idosa, né? Mas era aquela presença muito marcante e tal. Eu estava lá saindo quando ela partiu. Né? Foi um ano terrível aquele, por outros motivos também. E aí depois eu tive essas experiências que foram experiências de muita luta. Né? Na Juliano Moreira, hoje, inclusive, essas coincidências. Estava conversando com um grande camarada que trabalhou lá também, psicólogo, uma equipe maravilhosa que trabalhou. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Lá eu trabalhava num setor, gente, é um trabalho muito interessante, chamado Programa de Residências Terapêuticas. Né? De uma maneira geral, é o seguinte: para fazer a passagem de pessoas que estavam internadas lá há muito tempo, morando no hospício, né? Construía-se toda a possibilidade física e afetiva, né? Trabalhado para a pessoa poder ir morar fora de lá. Em casas, apartamentos no entorno, na comunidade, na redondeza, né? Com recursos da prefeitura, né? Um deles LOAS, entre outros, e com equipe acompanhando, mas equipe interdisciplinar, na qual eu trabalhava, né? Eu coordenei uma pequena, né? Fazendo um acompanhamento terapêutico e coordenação dessa equipe, que tinha cuidadores, tinha auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, médico psiquiátrico, que é necessário às vezes, né? Uma medicação e tal. E era um trabalho maravilhoso, assim, muita luta, né? Duro, realidades duras, difíceis. Né? Só para fazer um parênteses para quem não sabe, às vezes tem pessoas nos ouvindo. Essa pessoa que eu conversei hoje, inclusive, foi uma das pessoas que a gente fez um levantamento da Juliano Moreira uma vez para ver os prontuários, né, para entender como essas pessoas paravam nos hospícios. Né? Qual é a história daquela pessoa? Quem é essa pessoa? É o que a gente estava falando no início. Né? Quem é você?
né, que está aqui há tanto tempo, você tem um nome tal, está internado aqui, o que te trouxe aqui, quem te botou aqui? E é muito impressionante, gente, porque assim, seguramente eu posso dizer para vocês que uma boa parte, um bom número dos casos, assim, as pessoas elas acabaram, aspas, ficando loucas lá dentro. Porque tinha internação porque estava fumando maconha com 18 anos, a família botou e tal. Tinha internação porque ninguém sabe direito quem era a família, aí um primo distante deixou pequeno adolescente, aí falava pouco, e aí ficou num canto, ficou anos internado. As histórias assim, de abandono, eu vou até pegar emprestada a expressão do Fanon, em outro sentido, era como se fossem os abandonados da terra, em vez de condenados da terra, sabe? Uma coisa assim, né? E no caso do Brasil, o público, né, alvo dessa situação, né, é predominantemente pobre, preto, periférico, sem família, entende? Então, assim, essa era a lida diária, esse era o trabalho diário de construção de novas vidas para fora do hospital psiquiátrico. Há pouco, né, eu fiquei muito contente, eu não estava mais na Juliana Moreira, né, eu saí de lá já tem um tempo para seguir outros caminhos e tal, mas ainda tenho ligações com todos os lugares que eu trabalhei. Eu soube que acabou, né, o setor de longa internação, né? Ou seja, o hospício em si, né, ele se configura nesse sentido. E do outro lugar que eu trabalhei, que foi o Engenho de Dentro, né, onde Nise fez a vida dela praticamente toda, revolucionando todo o campo da saúde mental, literalmente, né, já em 2021. Teve até uma celebração da inauguração do Memorial da Loucura, que eu estava lá. Tem aqui no portal Fio do Tempo um vídeo que o Joaquim de Carvalho, do 247, fez em parceria comigo, um documentáriozinho, celebrando isso, né? A Érica Ponte, diretora, fazendo a inauguração. Um barato, gente. Mas olha só, um barato, lembrando de novo, Memorial da Loucura, não um barato porque tem aquelas peças de um passado no qual foram usados instrumentos de muita dor, de tortura, inclusive, né, supostamente, né, hipoteticamente, para tratar das pessoas, mas na verdade não era. Não é por isso que é o memorial. O memorial é a memória para o hoje e para frente, para que não se repita. Eu me lembro que quando a gente, inclusive, fez o documentário, e eu fiz até um artigo que saiu no Pragmatismo Político, eu me lembro que eu marcava muito que estava no jornal, a gente estava no governo dessa coisa terrível, essa coisa horrorosa, que falsifica carteira de vacina, né? Esse ser, entendeu? Que ficou 4 anos no governo aí, né? Destruindo o Brasil e acompanhado, né? Ele não fez sozinho, né? E estamos tentando resgatar. Tava umas ameaças, aquelas coisas deles, né? Que vai voltar eletrochoque e queriam fazer tratamento de eletrochoque em autistas, mas tudo de uma maneira bem, né? Soltando, né? E eu me lembro que a gente trouxe essa questão do memorial, da gente lembrar da importância de ter critério, método, lentidão, sem pressa e atenção e vigilância para que nenhum avanço fosse perdido, né?